Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu estou aqui de novo para trocar uma ideia com vocês, ver com vocês se é só assim coisa da minha mente, mas eu acho interessante, pessoal, como nós que empreendemos, nós que levamos assim de certo modo o Brasil nas costas, a gente tem uma vida muito desgastante. E eu não sei se é só comigo, mas tem umas horas, sabe, que eu sempre paro assim e fico algumas vezes como se fosse em transe comigo mesmo, né? Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Eu fico algumas vezes parado sempre, né? Como se tivesse congelado no tempo e fico sempre pensando, processando algumas vezes as coisas na nossa mente. Nós que desenvolve algum tipo de mercado ou alguma loja, a gente acaba tendo alguns momentos na nossa vida que a nossa mente fica como se fosse um turbilhão de pensamentos. A gente acaba processando muita informação ao mesmo tempo. E eu já percebi que isso não é só comigo. Algumas vezes eu fico conversando com alguns clientes que acabam adentrando aqui dentro do meu estabelecimento e eu percebo que eles também têm, eu não sei se é uma codificação na nossa mente ou algo do tipo, mas tem umas horas que a gente para e fica parecendo como se tivesse, mesmo assim, com a mente cheia de muita coisa e ao mesmo tempo não sabendo o que pensar. A gente fica pensando como se fosse aleatoriamente. E tem umas horas na nossa vida que a gente acaba passando por isso e acabamos percebendo que algumas vezes a gente não consegue ter a resposta do que a gente realmente está pensando. Eu não sei se isso passa na mente de vocês, mas a gente, por ter um dia muito desgastante, um dia corrido, mesmo estando com funcionário dentro da nossa loja e tudo mais, mas a gente algumas vezes fica passando por certas situações que a gente diz, cara, como é que eu vou resolver? É muita coisa que passa na nossa mente, a nossa vida diária é cercada por tantos e tantos desafios que acaba nos desgastando como pessoa. Algumas vezes as pessoas chegam aqui no nosso estabelecimento, nós como que estamos à frente dos nossos negócios, algumas vezes as pessoas chegam aqui no nosso estabelecimento, vê algumas vezes com a gente com um sorriso no rosto, demonstrando um aspecto de estar bem, de estar saudável e tudo mais. Mas de certo modo ali a gente só está transparecendo uma situação. A gente está transparecendo algumas vezes uma pessoa que a gente não é. Mas por dentro de nós está uma guerra, um conflito com nós mesmos. Algumas vezes a gente está com conflitos pessoais entre nós mesmos, lutando nossos desafios internos. Algumas vezes a gente está com alguns problemas, algumas vezes familiar. Algumas vezes a gente está com problemas na loja para resolver. Algumas vezes a gente está com a conta para pagar, um boleto para chegar junto com o pagamento. Algumas vezes a gente está preocupado com as vendas que não acontecem. Algumas vezes a gente está preocupado com o pagamento, seja lá de um funcionário que a gente tenha dentro do estabelecimento, com nossos compromissos diários com os impostos, obrigações municipais, federais e estaduais, com água, com conta de aluguel. Algumas vezes eu fico assim parado pensando, cara, como é que eu vou resolver algumas coisas? Algumas vezes eu olho assim um movimento fraco na nossa loja. A gente se preocupa como pessoa porque a gente primeiramente quer honrar com nossas responsabilidades. E algumas vezes a gente não tem um tempo assim para respirar, um tempo assim para sair da loja. A gente sempre se preocupa em estar com o nosso mercado aberto, porque um dia anterior não foi tão legal. A gente se preocupa em estar com a nossa loja aberta para querer fazer a venda necessária para não acabar complicando mais na frente. Aí tem desgaste com compra, desgaste algumas vezes com
clientes que chegam no nosso estabelecimento, a gente mesmo correndo com a situação que está hoje, o nosso Brasil, não sei se você está vendo esse vídeo em outro local, mas no momento eu resido aqui no estado brasileiro, e a gente está passando por cada situação. A gente algumas vezes abre a internet, a gente vê tantas e tantas situações, pessoas lamentando. Há pouco instante mesmo eu estava assistindo um vídeo de um dono de loja dizendo que não vai mais contratar pessoas que esteja abaixo de 30 anos, só pessoas que têm acima de 30 anos, porque hoje em dia muitas pessoas novas, pessoas que ainda não têm experiência, tá se chegando no mercado e não tá tendo aquela desenvoltura como uma pessoa antes, querem exigir muito e entregar pouco, e dentre outras coisas, banco dizendo não, banco negando algumas vezes fundos de financiamento, a gente vendo que a moeda está se enfraquecendo, a gente vê conflitos de um partido com o outro, a gente vê que cada vez mais as dificuldades vêm apertando cada vez mais as nossas vidas, e por conta dessas situações políticas acaba de certo modo atrapalhando em si nossos mercados. Algumas vezes as pessoas dizem assim, que a política não influencia a nossa vida. Cara, influencia diariamente. A gente algumas vezes fica pensando, cara, como é que vai ser? Se alguma coisa subir, como é que vai ficar? Eu mesmo percebo que as vendas não tá lá como era antes. Eu tava até comentando um tempo desse com um colega também, com algumas pessoas que também empreendem aqui próximo de mim. E próximo de mim, da região que eu vivo, no centro do meu estado, existe um calçadão. E há um tempo atrás, quando eu passava por lá, a gente sempre se batia com algumas pessoas procurando alguma mercadoria, pessoas eufóricas ali comprando produtos e serviços, fazendo a economia do mercado ficar aquecida. E de certo modo eu tô querendo, tô assim, planejando fazer um investimento aqui no meu estabelecimento, que é a fachada da minha loja, que ainda no momento não tenho. Vocês que acompanham aqui os vídeos do canal sabem que eu estou em processo de evolução. E eu já trabalhei lá no centro da minha cidade há um bom tempo atrás. E esse bom tempo atrás o mercado estava muito aquecido, as pessoas eufóricas comprando mercadorias, as lojas tudo cheias, nesse centro comercial. E recentemente eu fui para lá, né? E a pessoa que estava ao meu lado, que estava junto comigo, me acompanhando, ela disse que ia fazer um pagamento. Eu disse, não, tranquilo, bora lá, vamos lá que eu vou dar uma olhada também, ver como é que está o fluxo de pessoas. Nós que empreendemos, a gente sabe quando o mercado está aquecido, quando não está. E assim, eu fui acompanhar ele, né? Ele foi na casa lotérica fazer o pagamento desse boleto. E uma coisa me comoveu, que um tempo atrás o mercado, o centro, o calçadão, ele era muito movimentado. E eu percebi que as lojas estavam vazias, não tinha pessoas se movimentando. A gente via mais vendedores ambulantes, as pessoas que oferecem, que vendem chip, né, de operadoras e tudo mais, os vendedores na porta, ansioso, querendo que entrasse para comprar mercadoria. E isso me traumatizou, sabe, pessoal? Você chegar em um local que era muito movimentado e ver como se fosse um deserto. Eu até questionei com a pessoa que estava ao meu lado. Eu disse, rapaz, cadê o público que tinha aqui no calçadão antes da minha cidade? Que era muito movimentado, porque nesse local tem muitas lojas, tem lojas de lanchonete, lojas de roupa, loja de calçado, loja de produtos eletrônicos, de acessórios, loja de bijuterias, loja de produtos de artigos eletrônicos, de celular, salão de beleza, barbearia, produtos de peça íntima, produtos de decoração pular. E tem também agências bancárias, né? E eu achei interessante que estava muito vazio, muito vazio. E a gente se preocupa, nós que como empreendedores,
E hoje mesmo eu tava aqui na minha loja e eu fico algumas vezes parado assim pensando, sabe? Eu não sei se isso é só comigo mesmo, mas se você também que é empreendedor, você tem algumas vezes esse momento de trânsito, de você parar, ficar congelado, pensando mil e uma coisas e algumas vezes não tá pensando nada. Deixa aqui nos comentários que eu também vou ler, vou comentar aqui junto com vocês. E eu fico assim pensando, sabe, parado pensando. No momento a gente tá feliz, contente e tal, mas uma hora dessas a gente para e fica parado assim, olhando pra nada, né? E pensando, cara, como é que vai ser daqui pra frente? Será que como é que vai ser o decorrer da minha loja, com a situação que anda? Como é que eu vou me planejar? Como é que vai ser o desenvolvimento dela? Onde é que eu vou investir? O que é que eu vou fazer? Como eu vou pagar minhas contas, tudo mais? Fica aquele tumulto na nossa cabeça e até uma colega minha que estava aqui na minha loja, ela passou o dia hoje aqui conversando comigo. Ela percebeu que eu mudei de uma hora para outra. Ela percebeu: o que foi, Nathan? Que você tá assim parado pensando? Eu disse: rapaz, a nossa mente como empreendedor, a gente fica mil ideias ao mesmo tempo. E algumas vezes a gente tem que parar um pouco para trocar essa ideia, sabe? Sair um pouco da situação que a gente vive, relaxar um pouco. E tem umas horas, sabe, pessoal, que a vontade que a gente tem, sabe, é jogar a toalha, largar tudo, entendeu? Parar, sabe? É uma cobrança diária que a gente vive com nós mesmos, com nossos pensamentos. É... E é isso, sabe? Eu não sei se com vocês também é assim, mas tem umas horas que dá uma vontade de desistir, sabe? A gente acaba vivendo cercado com tanta notícia negativa, tanta coisa que acaba nos desmotivando, sabe? Tanta coisa que a gente vê, não só no meio digital, mas também no nosso meio pessoal, que acaba nos desanimando como pessoa. Algumas vezes a gente quer desenvolver algo legal, algo bacana, sabe? E por conta de a gente ser bombardeado todo santo dia com notícias que acaba não nos motivando, eu acho que é por conta disso que muitas pessoas algumas vezes acabam deixando de viver, largando a sua vida e tudo mais. Mas algumas vezes é isso que acontece com nós, sabe? A vontade que vem na nossa mente, nós como empreendedor, é de desistir, de largar tudo, abandonar, deixar de empreender. E algumas vezes eu acabo vivendo, quando eu vejo com um empreendedor falando, a gente acaba sentindo, sabe, por que a gente passa diariamente tudo isso. É muita carga que a gente acaba levando. Algumas vezes o cliente chega aqui, acaba falando que a mercadoria tá cara, que isso mesmo a gente tem algumas vezes reduzindo a nossa forma de precificação das mercadorias. Mas é cansativo, tem umas horas que nós que empreende, tem umas horas que a gente quer parar, sabe, largar tudo e ver outra forma de desenvolver, mas tem uma chama dentro de nós que mesmo assim a gente acaba nos incentivando a nunca desistir. Eu acho interessante que mesmo a gente cansado, fadigado, todo santo dia trabalhando, acordando cedo, vindo desenvolver nossos negócios, atender as pessoas, ainda tendo algumas vezes conflitos familiar, conflitos pessoais, conflitos dentro da loja. Mesmo assim a gente levanta o nosso rosto e não desiste da nossa caminhada, porque o propósito que há dentro de cada um de nós, o propósito também que há dentro do meu coração, isso me faz cada dia acordar cedo, tomar meu café da manhã,
arregaçar as mangas e dar o meu melhor. É essa chama que vem dentro de nós, essa ambição de querer alcançar aquilo que a gente deseja, mesmo que com as dificuldades batendo a nossa porta, com as limitações dia após dia, com o mundo desabando ao nosso redor. Mesmo assim a gente tem ali aquele alvo e sempre está dedicado dia após dia a querer alcançar. Eu algumas vezes, quando assim passa na minha mente em querer desistir, vem aquela sensação, aquela angústia, sabe? Aquela vontade de desânimo, sabe? Algumas vezes você tá ali batalhando e fica assim, algumas vezes pensando, cara, tudo isso que eu tô fazendo, será que vai progredir, vai dar resultado? Mesmo a gente estando acompanhado com pessoas ali que estão no nosso lado, nos ajudando, mesmo assim bate aquela vontade de querer desistir, sabe? Eu não sei se com vocês também é assim, mas algumas vezes vem essa vontade de dizer, rapaz, eu vou parar, tá sendo muito cansativo, muito desgastante, mas dentro de nós ainda arde aquele desejo de dizer, eu não vou desistir. Eu algumas vezes, quando vem essa ideia em minha mente, eu sempre gosto de vir aqui no meu canal, assistir os vídeos que eu já compartilhei há um tempo atrás e fico analisando, cara, quando eu comecei. Por isso que algumas vezes eu indico vocês também a estar gravando conteúdo, compartilhando aqui, para servir como se fosse uma forma de você ver onde você começou, ver onde você está hoje, ver como é que está sendo o seu processo atual. E você dizer, cara, eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo, toda a semente que eu estou plantando hoje, eu sei que um dia vai dar resultado. E sempre, pessoal, é uma coisa que eu sempre digo, até as pessoas que algumas vezes vêm aqui com a vontade, com as energias para baixo, desanimado, eu sempre digo, cara, não pare, velho, cara, não pare. Se você plantou de manhã aquela semente, também plante de tarde, porque se aquela semente não germinar, a outra vai germinar. A gente está todo santo dia plantando uma semente, tendo a certeza, a convicção que vai germinar, mas algumas horas não germina, mas a gente sempre tem que continuar plantando, porque uma hora vai dar certo. É uma coisa que eu sempre digo, não só para mim mesmo, mas para até empreendedores que vêm aqui dentro do meu estabelecimento. Eu digo, cara, não desista. Eu sei que a gente está passando por dificuldades, eu sei que a gente está passando por processos complicados, eu sei que os fatores que nos cercam não está influenciando diretamente o nosso crescimento no atual momento, mas não desista, não largue a toalha. Eu também sinto essa vontade, eu também sinto esse desejo de desanimar, de querer parar, de querer abandonar tudo, mas mesmo assim eu não desisto. Mesmo assim eu sempre estou ali batalhando, eu olho os vídeos, eu olho onde eu comecei, eu olho onde eu estou hoje, eu olho os processos que eu já venho vivendo, as conquistas que eu já obtive, os resultados que eu tenho dia após dia. Algumas vezes a gente está todo santo dia vivenciando o nosso comércio, vendo as mesmas coisas, precificando, vendo os mesmos produtos, vendo os mesmos atendimentos, vendo que aquela rotina diária está sendo a mesma coisa. Mas a gente sabe que tudo aquilo que a gente está fazendo vai ter um resultado, vai ter um propósito final. Então também diga a vocês, mesmo que sua mente esteja em um turbilhão, igual algumas vezes eu fico aqui no meu cantinho, algumas vezes eu só quero ficar comigo mesmo, parar, pensar. Assim como também você também tem que parar um momento, pensar, tirar sua mente, afastar um pouco a sua mente dos processos internos dentro da sua loja, respirar um ar diferenciado, clarear um pouco a sua mente e você saber uma hora processar aquilo que está passando dentro do seu subconsciente, se organizar a bagunça interna da sua mente para que você venha conseguir ver o seu projeto que você vem desenvolvendo, ver a sua loja, ver os seus resultados que você vem obtendo de um olhar, de um ângulo totalmente diferente. E
Hoje o vídeo foi um toque que eu tive dentro do meu coração. De cara, eu sei que aquilo que eu venho passando também tem pessoas que passam a mesma situação que a minha. Eu sei que aquilo que eu venho vivendo tem pessoas que também estão vivendo aquilo que eu vivo. Pessoas que algumas vezes têm vontade de desanimar, mas não desistem. Porque tudo aquilo que a gente faz com o nosso coração, a gente vai conseguir ter resultado. E algumas vezes eu paro assim, leio um versículo da Bíblia, faço uma oração, peço orientação do Espírito Santo, peço para Deus me guiar, peço para Deus que venha clarear, me dar entendimento, discernimento, sabedoria, venha me dar um norte, um destino, uma forma de eu conseguir compreender melhor tudo aquilo que eu venho fazendo. E eu tenho certeza que Deus vai cada vez mais nos ajudar, nós que empreendem, a não desistir no meio do caminho. Se a gente caminhou, se a gente deu o primeiro, o segundo, o terceiro passo, mesmo a gente olhando para trás, vendo toda a caminhada que a gente já conseguiu desenvolver, e ver que a nossa conquista está cada vez mais próximo. E se a gente parar hoje, se a gente desanimar hoje, se a gente desistir daquilo que a gente vem desenvolvendo, a gente não vai alcançar o propósito que a gente tem em nossa vida. Então, pessoal, é uma coisa que eu digo para vocês: não pare, não desista, mesmo que a sua vida atualmente, no momento, esteja um turbilhão de coisas, um turbilhão de ideias, mesmo que as coisas venham cada vez mais se complicando, não desista. Você que empreende, não desista do sonho e do propósito que Deus colocou no seu coração. Porque antes de você ter aquilo que você tem hoje, e tudo aquilo que a gente vem vivendo hoje, foi um propósito de Deus em nossa vida. Então, assim, aquilo que eu também estou falando aqui para você é o que eu também estou falando para mim mesmo. Não desista daquilo que você já realizou no atual momento. A loja que você tem hoje, o trabalho que você tem hoje, o emprego que você tem hoje, a condição de vida que você tem hoje, a família que você tem hoje, tudo aquilo que você alcançou no tempo presente, foi graças aos dos esforços que você dia após dia vem dedicando para você conseguir essa conquista. E também eu tenho certeza que em primeiro lugar foi Deus derramando suas ricas bênçãos, lhe dando sabedoria, lhe dando capacidade, entendimento, lhe dando as ferramentas essenciais para que você venha alcançar aquilo que você tem hoje. Então tira um tempinho para você mesmo, vá numa praia, relaxe, esteja no local que você se sinta bem e pense direitinho. Não vamos fazer ações precipitadas, não vamos tomar decisões que mais para frente a gente vai acabar se frustrando. Entregue todos os seus planos na mão de Deus, confie nele, que tudo ele fará em sua vida. E é uma coisa que eu sempre peço a Deus, eu paro comigo mesmo e digo: Deus, me ajude, porque sozinho eu não consigo nada, sozinho nada sou, nada consigo. Tudo que eu consegui e alcancei hoje foi graças da tua graça em minha vida, foi graças a tua mão potente que está sempre em minha vida, me orientando, me guiando. E graças a Deus eu tenho uma vida grata por tudo aquilo que eu venho conquistando, que eu já conquistei. Eu sou grato a Deus por todas as coisas que Ele tem feito em minha vida, as bênçãos que Ele tem dado para mim, os clientes que eu tenho, as pessoas que me cercam, o lar que eu tenho, a vida que eu tenho, a condição financeira que eu tenho hoje, as conquistas que eu já obtive, os locais que eu já conheci. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito. E assim eu falo para você que me escuta aqui: seja grato, tenha uma vida de gratidão, porque as coisas cada vez vai melhorar para você. E assim, era isso que eu gostaria de compartilhar para vocês hoje, pessoal. Mesmo que você esteja passando por situações
difíceis e lamentáveis em sua vida, não abaixe a sua cabeça, levante a sua cabeça, mantenha o seu ombro erguido e corra atrás, vá à frente, não se desanime, não se angustie, não pense em sua mente, não passe em sua mente a vontade de desistir. Não tenha esses pensamentos negativos, pensamento de frustração, pensamento de desânimo, pensamento de querer jogar as coisas, desistir. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e ela falou mais ou menos sobre isso, que ela está passando por uma situação complicada na vida dela, está endividada, perdeu o emprego e a vontade que ela tinha era se jogar da ponte. Eu disse, cara, não passe isso na sua mente, levante a sua cabeça, veja o dom que Deus deu a você, o dom da vida. Você já foi uma pessoa vencedora, porque só o fato de você estar no meio de milhares e milhares de espermatozoides, você foi a pessoa que Deus abençoou e que viesse ao mundo. Você já foi uma vencedora no momento da sua gravidez. Se você existe hoje, foi graças à bênção, foi graças a Deus que deu a capacidade de você ser, entendeu? Aquela pessoa que fecundou aquele óvulo e veio ao mundo. Se você veio ao mundo, você já é uma pessoa abençoada por Deus. Você está com saúde, com vigor. Você tem uma vida, você está aí bem. Não é as dificuldades que a gente vem passando diariamente que vai fazer a gente desistir. Levanta o teu ombro, não desista. Você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa guerreira. Eu estava dizendo isso para ela. Não se desanime, corra atrás. Que quando a gente bota alguma coisa na nossa mente e entrega nas mãos de Deus, a gente vai conseguir. Você vai conseguir, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ser uma pessoa vencedora. Olhe com um olhar diferenciado em sua vida, olhe com um olhar de vencedor, olhe com um olhar de uma pessoa que vai alcançar tudo aquilo que você deseja. Não se desanime, mesmo que as coisas estejam complicando em sua vida, mesmo que a sua vida financeira esteja completamente bagunçada, você esteja com sua vida totalmente desorientada, você está com sua loja, sua empresa quase indo à falência, não desista, cara. Veja formas e meios, peça a Deus orientação, peça a Deus uma capacitação para que Ele venha lhe orientar, Ele venha dar os dons espirituais para que você venha conseguir fazer sua empresa crescer novamente. É através das dificuldades que a gente acaba conseguindo obter as vitórias. É através das dificuldades, dos desafios da vida que a gente acaba tendo resiliência. Então não se desanime, corra atrás, batalhe. Você é uma pessoa vencedora. Eu sou uma pessoa vencedora e graças a Deus a gente vai se tornar pessoas vencedoras. Nós é a geração do amanhã, a geração das conquistas. Então não se desanime. Creia que tudo vai dar certo em sua vida e creia que tudo já deu certo em sua vida. E era isso que eu gostaria de compartilhar hoje para vocês. Espero que esse vídeo venha ter, de certo modo, tocado em sua vida, assim também como toca a minha. Quando eu gravo um vídeo aqui, eu não só estou falando para você, mas eu também estou falando para mim mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a estar curtindo esse vídeo, compartilhando. Deixa aqui também os seus comentários. Se você vem passando por uma situação difícil, nunca desista daquilo que Deus botou em seu coração. O que você tem hoje, o resultado que você tem hoje é fruto dos seus esforços, fruto que Deus abençoou você. Então era isso, pessoal. Pela sua atenção, muito obrigado. E eu tenho certeza que nos veremos nos próximos vídeos aqui nesse nosso canal. E que Deus venha cada vez mais nos abençoar dia após dia. Então é isso. Tamo junto. Fechou. E até a próxima, pessoal. Tchau.